Bom dia, boa tarde, boa noite, família brasileira. Trago aí mais um vídeo para vocês. Bom, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o seguinte. Bom, é falado na comissão que a reforma ataca os mais pobres e favorece os mais ricos. Vejamos aí a fala dos participantes da comissão. Assistam aí um trecho do vídeo comigo, por favor. Está mais uma vez aqui presente. Saudação a todo o plenário e a todos que estão assistindo à TV Senado. E colocar que essa reforma é uma reforma que tem um intuito: atacar os trabalhadores e os mais pobres, né? E privilegiar os mais ricos, principalmente os bancos e os empresários. Mais uma vez, se coloca para os trabalhadores pagar uma conta que não é dos trabalhadores. Isso aconteceu em todas as reformas que já tivemos, e tivemos muitas. O Fernando Henrique, no governo Fernando Henrique, tivemos a implementação do fator previdenciário. Depois tivemos a reforma no governo Lula de taxação dos inativos, né, que já contribuíram, mas agora são taxados, continuam sendo taxados, que tem uma PEC aqui para reverter isso e não consegue ser aprovada, né? E você teve um aumento também em critérios, em idade, apesar daquela emenda para aliviar a PEC paralela, inclusive do senador Paim, na época deputado, né? E depois nós tivemos outras reformas contra os trabalhadores. O fator 90-100, ainda no governo Dilma, né, que agora você tem o fator previdenciário e o fator 90-100, que é somar a idade com tempo de contribuição. Hoje é 86,96, mas chegará a 90-100, que também é uma proposta para não deixar se aposentar. E tivemos no serviço público há mais de 7 anos, quem entra no serviço público, né, só tem a garantia do regime geral de previdência, né? Se ele quiser algo mais, ele entra no FUNPRESP, né, que você sabe quanto paga, mas não sabe se vai receber ou vai estar negativo quando for ao final, porque depende do mercado financeiro. Então, todas as reformas foram feitas para dizer que os trabalhadores são os culpados, né? E, na realidade, já foi demonstrado aí por dados que quem são os culpados, apesar de tudo isso, da sonegação, da isenção, né, são os bancos e os empresários que devem 450 bilhões para a Previdência, né? Alguns dados que já foram colocados recentes, né, de 2017, com refis, né, que é para livrar, são 65 bilhões, né, em 2017. Isenções foram 354 bilhões, isenções para o empresariado. Sempre o empresariado, né, os programas de refinanciamento, a desoneração da folha, né? Então, é sempre para os empresários, para livrar a cara dos empresários, para livrar a cara dos bancos que devem realmente a Previdência. A DRU, em 2017, foram mais 113 bilhões. Se a gente for somar aí, dá mais de 10 vezes do tal déficit, né, que eles colocam, e infelizmente a grande imprensa, que tem o papel de informar, omite, coloca para debaixo do tapete a real situação da nossa Previdência Pública. E agora você vem com uma reforma ainda para atacar muito mais, né? Porque é uma reforma que, por exemplo, ataca os mais pobres, né? Você pagar R$ 400 para aquela pessoa que tem o nível de miserabilidade quando chega a seus 60 anos, e o governo diz que é uma coisa boa, né, pagar R$ 400 para aqueles que não têm condições com 60 anos, mais do que a metade do valor de um salário mínimo, né? Então, isso é muito cruel. Além disso, o abono do PIS, né? Só para quem está assistindo, é importante esse destaque, que hoje a lei diz que com 65 anos, você provando que não tem como se manter, fruto lá do Estatuto do Idoso, você tem direito a um salário mínimo. Eles jogaram para 70 para agora. 70 anos, aumentou com 5 anos. E acho que R$ 400 dá para você viver dos 60 anos até os 70. Então, isso Bem lembrado por você. É um absurdo. É brincadeira. E o abono do PIS, que era pago para quem ganhava até 2 salários mínimos, eles reduzem para 1 salário mínimo, né? E aí você tem também
né? A questão da multa do FGTS, né? Se for contratar aposentado, você tira do patrão a possibilidade de pagar a multa de 40%. Então, por isso que os dados da reforma, o que está dentro da reforma é uma reforma para atacar os mais pobres, né? Por isso que a gente tem colocado. Além disso, a média salarial vai passar a ser 100% de todas as contribuições, né? Hoje é apenas 80%, você retira as 20 menores contribuições. Então, é uma reforma para empobrecer cada vez mais o trabalhador, né? Para o trabalhador, na realidade, passar a ganhar um salário mínimo, né? Porque hoje já 52% dos trabalhadores já ganham um salário mínimo, 41% ganham de 2 a 3 salários mínimos. É uma reforma para que todos os trabalhadores passem a ganhar um salário mínimo, e no caso da BPC, menos da metade do salário mínimo. Então, o governo, é uma falácia do governo, que essa reforma, como foi feita na reforma trabalhista, que iam gerar 6 milhões de empregos, nós, pelos dados, que não gerou nada, inclusive precarizou ainda mais o trabalho, né? E reduziu, inclusive, o repasse para a Previdência, porque com a jornada intermitente, você, em média, ganha R$300, como é que você vai pagar a Previdência? Então, você teve um processo aí muito duro, né? E outra, é importante também reforçar, é uma reforma extremamente machista, é uma reforma que ataca em peso as mulheres, porque nós sabemos que as mulheres, elas pagam, inclusive, durante todo o ano, menos que os homens, né? Estão em trabalhos formais, pagam em média de 8 meses durante os 12 meses, né? E a gente sabe a situação das mulheres, a dupla, a tripla jornada. Você não tem creche nesse país e muitas vezes as mulheres não vão ao trabalho, elas também entram no trabalho com o tempo depois, inclusive a média hoje que as mulheres se aposentam é 61 anos, com 15 anos de contribuição para se aposentar. Agora, com 20 anos, isso vai se ampliar. Então, é um ataque duríssimo também às mulheres, né, nesta reforma. E um outro perigo, né, dessa reforma, um artigo da desconstituição, né, da desconstitucionalização, né, porque vai se poder, a partir dessa reforma, se for aprovada, fazer alterações no regime previdenciário através de lei complementar. Olha o perigo, né? Então, ela coloca na PEC que vai se poder fazer alterações via lei complementar, que a gente sabe que depende de maioria no Congresso Nacional. Então, é um outro sinal. Também uma reforma que ataca bastante a classe média, né? Você tem um aumento, né, da contribuição, da alíquota de contribuição, você vai, inclusive, chegando até 22% de desconto aí do INSS. E aí sim vai entrar numa reforma que pega também os estados, né? Os servidores estaduais e municipais vão estar também inseridos nessa reforma e a possibilidade do aumento dessa alíquota para 22%. Além disso, implementa um abono de permanência facultativo, né? No próprio texto, o abono de permanência não é uma questão obrigatória, faculta, né, o abono de permanência, né? E o grande lance dessa reforma, né, é a capitalização, né, que o governo tem interesse de entregar, de acabar com a Previdência Pública e entregar a Previdência para os bancos, para os fundos de pensão. E nós sabemos o que é isso, né? No Chile, 91% das pessoas que se aposentam ganham a metade de um salário mínimo por causa da implementação durante a ditadura de Pinochet dessa capitalização. Então, nós já temos experiências no mundo, no México, no Chile, que isso não vai dar certo. Dá certo para os bancos, dá certo para o capital, mas para o trabalhador isso é miserabilidade, né? Então, essa casa tem todo o papel de, inclusive, pegar essas experiências e dizer a reforma via capitalização é para
colocar o trabalhador para não se aposentar e se aposentar e se aposentar na miséria, como é no Chile, inclusive, com a metade do salário mínimo. E aí, qual é a nossa tarefa? Né? Diante de todos os ataques, diante de todos os dados, diante de demonstrar quem deve à Previdência, diante da CPI, que teve um papel fundamental de afirmar que de 2000 a 2015 você teve 2 trilhões de Previdência superavitária. Bom, gente, como vimos aí no vídeo, né, ele fala que a responsabilidade do déficit da Previdência é dos bancos, né, e também, no caso, dos empresariados. E aí, o que vocês acham? Até o próximo vídeo. Curte, compartilhe aí e comentem.